A princípio, parecia uma construção padrão, mas então os guindastes começaram a alcançar alturas maiores. As estruturas de aço se alargaram e uma sensação de admiração começou a se espalhar pelo Centro Espacial Kennedy. O que a SpaceX está construindo na Flórida não apenas ultrapassa os limites, desafia a imaginação. Este é o Giga Bay, uma fábrica de 116 metros de altura projetada para construir as naves Starship e seus foguetes Super Heavy em uma escala jamais vista pela NASA. Cada dia aqui traz progresso visível. Cada semana adiciona mais uma camada de imensidão. Os mesmos engenheiros que lideraram os programas Apollo e ônibus espacial agora observam com reverência, enquanto a SpaceX remodela o legado que ajudaram a construir. A questão não é mais se eles conseguirão terminar, mas até onde essa revolução chegará. E esse é o segredo que viemos desvendar, aquele que se ergue no coração do Centro Espacial Kennedy, além dos ônibus de turismo e das históricas plataformas de lançamento. Mas antes que a gente mergulhe fundo nesse mistério, já deixa o seu like e se inscreve no Mundo Restrito. Ative o sino para não perder nenhuma investigação, porque aqui a verdade está sempre escondida. A mudança de paradigma. Para entender por que isso é tão importante, você precisa entender os dois mundos completamente diferentes do voo espacial. A indústria aeroespacial tradicional produz foguetes sequencialmente, um veículo por vez, levando meses ou anos por unidade. A instalação da SpaceX na Flórida irá produzi-los em paralelo em 24 células de trabalho simultaneamente. Então veio a SpaceX com uma ideia diferente. Você pilotou o primeiro voo operacional da Crew Dragon da SpaceX. O que você pensa sobre a velocidade com que eles estão se movendo agora? Eles se movem em um ritmo que só pode ser descrito como implacável. Onde um projeto tradicional pode levar uma década, a SpaceX visa fazê-lo em alguns anos. Eles constroem, testam, falham, consertam e voam novamente a uma velocidade que desafia as regras antigas. Este é o ritmo da SpaceX, e assistir a isso se desenrolar é como assistir a uma nova revolução industrial em câmera rápida. A escala e a velocidade desta construção representam uma nova abordagem industrial para o voo espacial. Não se trata de criar uma espaçonave perfeita. Trata-se de construir uma fábrica que possa produzi-las em massa, uma infraestrutura inteira projetada para tornar o lançamento de uma Starship tão rotineiro quanto o lançamento de um avião. Este é um sistema completo e integrado. Ele se estende desde o chão da fábrica onde os foguetes nascem, até a plataforma de lançamento que os envia para o céu, até os incríveis braços de captura que os trazem de volta para voar novamente. O objetivo é simples, mas revolucionário: tornar o voo espacial rotineiro e acessível. Então, como é esse sistema na verdade? Para detalhar, vamos explorar as 7 peças-chave do plano mestre da SpaceX para a Flórida. A colossal fábrica Giga Bay, o guindaste monstro que torna tudo possível, a histórica plataforma de lançamento sendo reconstruída, os rachis alucinantes que pegam foguetes, a ponte marítima que abastece a operação, a grande visão de uma cidade espacial completa e, finalmente, os desafios muito reais que ainda estão por vir. A Giga Bay. No coração desta transformação está um edifício tão vasto que redefine a palavra fábrica. Esta é a Giga Bay, e chamá-la de grande nem chega perto. Pense na estrutura mais enorme que você pode imaginar em um centro espacial, o lendário edifício de montagem de veículos VAB em Kennedy, onde eles construíram os foguetes Saturn V que foram para a Lua. Agora, imagine empilhar a parte mais crítica e ativa desse edifício verticalmente. Essa é a Giga Bay. Ela se eleva a 380 pés no ar, uma altura que anã a maioria dos arranha-céus da cidade. Por dentro, ela contém mais de 46 milhões de pés cúbicos de espaço. Para colocar isso em perspectiva, você poderia encaixar vários campos de futebol empilhados uns sobre os outros dentro de suas paredes. Este não é apenas um abrigo para foguetes, é uma catedral dedicada a construí-los. Mas o verdadeiro gênio da Giga Bay não é apenas o seu espaço, é o que acontece lá dentro. Este edifício é projetado para abrigar 24 células de trabalho separadas. Agora, uma célula de trabalho pode soar como um termo de escritório chato, mas aqui é a chave para uma revolução. Em vez de construir um foguete por vez, a Giga Bay tem 24 células de trabalho operando simultaneamente. Cada estação é uma área autônoma onde uma equipe pode trabalhar em uma única Starship.
ou em seu maciço propulsor Super Heavy. É como uma linha de montagem de fábrica de carros, mas em vez de carros pequenos se movendo ao longo de uma esteira, você tem os maiores e mais poderosos foguetes já construídos sendo montados em paralelo. Esta é a razão pela qual a SpaceX foi criada. O lançamento da tripulação é algo para o qual trabalhamos por 17 anos. Enquanto uma equipe está soldando uma seção de propulsor na célula 5, outra pode estar instalando motores em uma Starship na célula 12 e uma terceira pode estar executando sistemas elétricos na célula 20. Essa produção paralela é o que permite uma velocidade de construção inimaginável. Isso significa que, em vez de construir um foguete por vez, a SpaceX poderia teoricamente ter 2 dúzias em vários estágios de conclusão, tudo sob um único teto monumental. Este projeto não surgiu do nada. Esta é a Starbase 2.0. Cada lição aprendida da maneira mais difícil em Boca Chica, Texas, foi despejada nos projetos para a Flórida. No Texas, a SpaceX aprendeu como o clima poderia atrasar o trabalho. Então a Giga Bay da Flórida é um edifício totalmente fechado e à prova de intempéries. Eles aprenderam sobre gargalos no fluxo de trabalho, como peças e pessoas às vezes se atrapalhavam. Então, na Flórida, os caminhos dos guindastes são mais inteligentes, o layout é mais lógico e o fluxo de materiais é contínuo. Eles aprenderam a construir com mais eficiência e cada uma dessas eficiências está incorporada nesta nova instalação. Esta não é uma primeira tentativa, é uma versão refinada, otimizada e superpotente da original. Toda essa escala e eficiência apontam para um objetivo de cair o queixo. Elon Musk falou sobre construir 1000 Starships. Para muitos, isso soou como ficção científica, mas a Giga Bay é a ferramenta que torna esse sonho matematicamente possível. Pense nisso. Com 24 células de trabalho, se cada célula puder produzir apenas algumas seções de foguete por ano, os números começam a aumentar rapidamente. Este edifício representa a transição crucial de uma fase de protótipo para uma fase de produção em massa. A Starship não está mais sendo tratada como uma máquina única e artesanal. Está se tornando uma commodity, um veículo padronizado que pode ser produzido em volume, assim como aviões ou carros. Essa mudança muda tudo. É a diferença entre um ferreiro forjando laboriosamente uma única espada e uma siderúrgica, produzindo aço suficiente para construir uma frota. A Giga Bay é essa siderúrgica para as estrelas. Sua própria existência sinaliza que a SpaceX não está apenas brincando nas bordas da exploração espacial. Eles estão construindo uma fundação industrial para isso. E tudo começa aqui, no chão, dentro das paredes desta colossal nova fábrica. A máquina monstro. Um edifício deste tamanho é apenas metade da história. Para preenchê-lo e construir o local de lançamento, você precisa de ferramentas que correspondam à ambição. E isso nos leva a um verdadeiro monstro de maquinário, o guindaste LR-3000, um rei que em breve governará o horizonte da Flórida. Este não é um guindaste de construção comum. Este é o guindaste sobre esteiras convencional mais poderoso do planeta, uma lenda no mundo do levantamento pesado. Sua chegada é um evento em si. Ele não aparece em uma única peça. Ele chega em um longo e lento comboio de caminhões de plataforma, cada um carregando um segmento crítico da besta. É como um quebra-cabeça de metal gigante ganhando vida. Leva dias, às vezes semanas, para montar cuidadosamente sua estrutura maciça. Os contrapesos sozinhos, enormes blocos de aço sólido, pesam centenas de toneladas e devem ser posicionados com extremo cuidado. Esta é uma máquina que requer seu próprio projeto de construção complexo antes que possa sequer começar seu trabalho real. Então, qual é o seu trabalho monumental? Ele precisa levantar e colocar o suporte de lançamento orbital, a fundação maciça que manterá a Starship e o propulsor Super Heavy antes do lançamento. Isso não é apenas uma laje de concreto, é uma estrutura de aço complexa e multinível, repleta de encanamentos para água e combustível criogênico e pesa milhares de toneladas. O LR-3000 levanta um quase inacreditável 3.000 toneladas. Para entender esse número, imagine tentar levantar 40 caminhões semi-reboques totalmente carregados de uma só vez. Esse é o poder de cair o queixo necessário para construir uma plataforma de lançamento para o foguete mais poderoso já criado. Agora, é aqui que a história fica realmente interessante, porque mostra como a SpaceX aprende e melhora. Olhe para trás, para a Starbase no Texas. Para fazer o mesmo trabalho, a SpaceX precisou de 2 guindastes incrivelmente poderosos,
pequenos, chamados modelos LR-1000, trabalhando em perfeita sincronia. Era como um balé de alto risco e em câmera lenta realizado com dois gigantes. Os dois operadores de guindaste tinham que coordenar cada movimento com precisão absoluta, suas máquinas agindo como uma só. Um cálculo errado, uma leve falha de comunicação e toda a operação poderia terminar em um colapso catastrófico e caro. Foi eficaz, mas foi incrivelmente complexo, estressante e lento. Na Flórida, eles estão demonstrando uma maneira mais inteligente. Eles estão usando apenas um guindaste, o poderoso LR-3000. Esta única máquina tem mais poder do que aqueles dois guindastes do Texas combinados. Essa mudança é um exemplo tangível de aprendizado e otimização. Ao usar um guindaste em vez de dois, eles eliminam uma enorme quantidade de complexidade e potenciais pontos de falha. Eles reduzem significativamente o risco de algo dar errado. Eles cortam custos, precisando de apenas uma equipe e uma máquina para transportar, montar e operar. E o mais importante, eles aceleram drasticamente todo o processo. É uma maneira mais simples, mais inteligente e mais confiante de construir. No entanto, apesar de toda a sua força bruta, a característica mais importante do LR-13000 é o seu toque delicado. O poder é inútil sem precisão. Colocar o suporte de lançamento não é apenas jogá-lo em um grande buraco. Ele deve ser alinhado com precisão de nível milimétrico, mais fina do que a largura de uma ponta de lápis. Pense na física envolvida. O foguete inteiro, com quase 400 pés de altura, será colocado neste suporte. Quando os motores acenderem, eles empurrarão diretamente para baixo. Se o suporte estiver desalinhado por uma fração minúscula, isso pode criar cargas assimétricas que afetam a estabilidade do foguete durante o lançamento. O suporte de lançamento deve estar perfeitamente nivelado e perfeitamente posicionado para garantir que o foguete voe reto e verdadeiro, uma fundação estável para uma jornada à órbita. Em foguetes americanos, de solo americano, estamos prestes a tornar isso uma realidade. Complexo de lançamento 39A. Deste mesmo local, os poderosos foguetes Saturn V do programa Apollo iniciaram sua jornada, levando humanos à superfície da Lua. Deste mesmo concreto, a frota do ônibus espacial rugiu para a vida por mais de 3 décadas. Os fantasmas de gigantes caminham por aqui, e agora, este palco sagrado está sendo completamente reescrito para o seu próximo e talvez mais dramático ato: lançar a Starship. A razão para esta transformação total é simples. A Starship não é apenas um foguete maior, é uma força da natureza. O Saturn V tinha 5 motores imensos. O ônibus espacial tinha 3. Uma Starship, sentada em seu propulsor Super Heavy, tem 33 motores Raptor disparando simultaneamente. O som, a vibração, o puro poder bruto está além de tudo que este local histórico já experimentou. A antiga infraestrutura, por mais forte que fosse, seria feita em pedaços. Então, a SpaceX está reconstruindo-a do zero, incorporando cada lição aprendida com seus testes no Texas. Bem abaixo de onde o foguete ficará, a trincheira de chamas está sendo completamente reimaginada. Para a Starship, não é apenas uma trincheira, é um sistema de sobrevivência. Para apoiar o novo suporte de lançamento orbital, 4 pernas maciças foram instaladas. Estes não são pilares simples, são estruturas complexas preenchidas com sistemas hidráulicos e condutos, projetadas para lidar com forças que estilhaçariam o concreto convencional. Eles agem como os amortecedores fundamentais para todo o lançamento. Depois, há o sistema de dilúvio de água. Esta é a primeira linha de defesa da Starship. Durante o lançamento, milhões de galões de água serão forçados através deste sistema em questão de segundos. Este não é um spray suave, é uma inundação violenta e controlada. A água faz 2 trabalhos críticos. Ela resfria instantaneamente as estruturas de aço do calor escaldante dos motores e suprime as ondas sonoras. A energia acústica de 33 motores é tão poderosa que, se não for controlada, pode criar vibrações fortes o suficiente para danificar o próprio foguete. Este banho de água atua como um amortecedor de som gigante, protegendo o próprio veículo que está lançando. O sistema requer enormes tanques de água e bombas potentes para criar este dilúvio, todos os quais estão sendo integrados à nova arquitetura da plataforma. Todo este novo projeto se beneficia
beneficia do que é frequentemente chamado de filosofia da plataforma B. Este é o nosso artigo de teste de engenharia da nossa espaçonave Dragon. Esta área é usada para os componentes do motor. No Texas, eles construíram a primeira plataforma de lançamento. A plataforma A foi um protótipo e eles aprenderam o que funcionava e o que quebrava sob o estresse real de um lançamento. A plataforma da Flórida na 39A é a versão madura, a plataforma B. Cada ponto fraco identificado no Texas foi fortalecido. Cada melhoria foi incluída desde o início. Por exemplo, o aço usado é provavelmente de um grau mais alto, as técnicas de soldagem mais avançadas e o layout de tubos e cabos mais lógico e protegido. Ao redor da plataforma, uma nova paisagem está tomando forma, a fazenda de tanques. Esta coleção de esferas e cilindros prateados gigantes parece uma catedral industrial. Cada tanque tem um propósito vital. Os maiores armazenam oxigênio líquido, o oxidante que permite que o combustível do foguete queime no vácuo do espaço. Outros tanques contêm metano líquido, o combustível de queima limpa para os motores Raptor. Este metano é fundamental, pois é um combustível que pode ser potencialmente criado em Marte. E os tanques esféricos distintos contêm nitrogênio, um gás inerte usado para pressurizar sistemas e purgar linhas de gases perigosos. Juntos, eles formam um complexo posto de gasolina, mas um projetado para abastecer uma viagem a outro planeta. O encanamento que os conecta é um labirinto de tubos isolados que transportarão esses líquidos super resfriados no momento preciso em que forem necessários para o lançamento. Talvez a parte mais alucinante de todo este projeto seja que toda esta construção revolucionária está acontecendo enquanto o propósito original da plataforma continua ininterrupto. A apenas um tiro de pedra da zona de construção da Starship, os foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy continuam a ser lançados em seus horários regulares, transportando satélites e astronautas para a órbita. Isso demonstra um nível incrível de destreza operacional. Seria como reconstruir completamente a fundação e o motor de um ônibus de passageiros enquanto ele ainda está dirigindo na estrada. A equipe deve gerenciar cuidadosamente a construção, o transporte pesado e as operações de lançamento ao vivo simultaneamente, um balé de logística e tempo que nunca foi tentado nesta escala. Eles têm que garantir que a poeira da construção não interfira em um foguete Falcon, que os horários de trabalho não entrem em conflito com as contagens regressivas de lançamento e que toda a área permaneça segura para cada missão. Esta é a poderosa realidade que define o complexo de lançamento 39A hoje. É um lugar que honra sua história, avançando implacavelmente para o futuro. É um local onde os ecos das missões Apollo encontram o trovão de uma nova máquina sendo construída para levar a humanidade ainda mais longe. A transformação é mais do que uma atualização. É uma passagem de bastão garantindo que esta lendária parte da Terra se torne o trampolim principal para a jornada da humanidade, à Lua, Marte e além. O trabalho aqui conecta as conquistas mais orgulhosas do passado aos sonhos mais ambiciosos do futuro. Os rachis. A parte mais impressionante de toda a operação são os rachis. O nome pode soar divertido, mas seu propósito é extremamente sério. Isso não é um truque, é a pedra angular absoluta para tornar a Starship um sistema rapidamente reutilizável. A capacidade de pegar o maciço propulsor Super Heavy enquanto ele cai do céu e, em seguida, colocá-lo suavemente de volta no suporte de lançamento é o que transforma um foguete em uma verdadeira espaçonave que pode voar novamente em horas em vez de meses. Então, como você pega um prédio? Todo o sistema é uma obra-prima da engenharia mecânica. Imagine a torre de lançamento. Correndo para cima e para baixo em sua lateral está uma plataforma maciça chamada carro. Este carro é a base a qual os braços dos rachis estão presos. Ele não fica apenas pendurado lá, ele está travado na torre por um conjunto de garras, frequentemente chamadas de patins, que se prendem aos trilhos nas pernas da torre. Isso permite que toda a montagem de centenas de toneladas deslize para cima e para baixo com a estabilidade e precisão de um elevador de alta velocidade. Agora, presos a este carro estão os dois braços gigantes dos rachis. Eles podem se abrir amplamente para receber o propulsor e depois se fechar para agarrá-lo, mas eles não agarram o foguete em qualquer lugar. O propulsor tem pinos especiais reforçados saindo de sua lateral. Os rachis são projetados para se fechar em torno desses pinos, criando uma conexão segura e sólida. É uma
uma versão sofisticada de um mecanismo de pino e furo, mas na escala de um arranha-céu. A verdadeira mágica, no entanto, está na captura. Quando o propulsor de 230 pés de altura se aproxima para um pouso, não é exatamente suave. É uma queda controlada, carregando uma imensa energia cinética. Se os rachis fossem completamente rígidos, o impacto estilhaçaria tanto os braços quanto o foguete. Então, eles são projetados para serem inteligentes. Os braços têm trilhos de captura extensíveis que agem como um sistema de absorção de choque. Pense em um apanhador de beisebol que não apenas segura sua luva rígida, mas puxa o braço para trás no momento da captura para amortecer o impacto. Os rachis fazem a mesma coisa, movendo-se para trás o suficiente para absorver as enormes forças e trazer o propulsor a uma parada suave e segura. Após a captura, o sistema pode então baixar o foguete inteiro até o chão. Este feito incrível passou de uma ideia selvagem para uma realidade demonstrada. A SpaceX capturou com sucesso propulsores em sua instalação Starbase, no Texas. Cada captura tem sido um evento de aprendizado, fornecendo dados inestimáveis. Os engenheiros aprenderam sobre as velocidades exatas, os ângulos de aproximação e como o propulsor balança nos momentos finais antes do pouso. Cada movimento sutil foi estudado. Essas lições estão agora sendo codificadas diretamente nos sistemas da Flórida. O software é mais inteligente, o hardware é mais refinado e os procedimentos são mais polidos. O que antes era um teste de tirar o fôlego está a caminho de se tornar um procedimento de rotina padrão. Mas a visão não para em um conjunto de rachis para a plataforma 39A. A ambição é muito maior. Mais adiante, na instalação da Roberts Road sob outra tenda maciça, a SpaceX já está construindo conjuntos adicionais desses braços de captura gigantes. Estes não são para a plataforma atual, são para futuros locais de lançamento, como o planejado no Complexo de Lançamento Espacial 37. Este é um detalhe crítico que revela a grande estratégia. A SpaceX não está construindo infraestrutura para um único ponto de lançamento. Eles estão criando uma linha de produção para torres de lançamento e recuperação. Eles estão construindo uma frota inteira desses sistemas, porque planejam ter uma frota inteira de Starships. Os rachis são mais do que apenas uma ferramenta inteligente. Eles são a chave que abre a porta para um futuro de voos espaciais frequentes e acessíveis. Ao dominar a recuperação rápida de propulsores, a SpaceX está garantindo que seus foguetes colossais se tornem ativos reutilizáveis, não fogos de artifício descartáveis. Isso vira toda a economia das viagens espaciais de cabeça para baixo e abre caminho para um tráfego constante de naves indo para a órbita, a Lua e, eventualmente, Marte. A ponte marítima. Enquanto a nova fábrica se ergue na Flórida, uma operação temporária, mas brilhante, já está em andamento. A SpaceX não está esperando que o telhado esteja na Giga Bay para começar a lançar Starships da costa leste. A SpaceX realmente quer testar as coisas em sua capacidade máxima e, às vezes, as coisas explodem. Em vez disso, eles estão executando uma estratégia provisória de pura genialidade logística, criando uma ponte marítima entre o Texas e a Flórida. Esta é uma aula magna em manter o ritmo. Pense assim: construir a fábrica e a plataforma de lançamento da Flórida é um projeto maciço que levará anos, mas a plataforma de lançamento pode estar pronta muito antes de a linha de produção local estar totalmente operacional. Então, o que você faz? Você constrói os foguetes onde você já sabe como, na Starbase no Texas, e os envia para a Flórida. Isso permite que ambos os projetos prossigam em paralelo. A equipe no Texas refina sua fabricação, enquanto a equipe na Flórida pode se concentrar em aperfeiçoar a infraestrutura de lançamento. Sem que um espere pelo outro, é uma maneira de comprimir a linha do tempo drasticamente. A jornada em si é uma viagem épica. Não estamos falando de um pacote simples no correio. Um propulsor Super Heavy é um cilindro de aço inoxidável delicado de 230 pés de altura e 30 pés de largura. É um objeto enorme e frágil que não pode ser dobrado, amassado ou estressado. Carregá-lo em uma barcaça especializada é um balé cuidadoso e em câmera lenta. O propulsor é fixado horizontalmente, protegido contra a névoa salina e o clima, e então começa uma jornada de aproximadamente 1000 milhas. A rota o leva do Golfo do México, contornando a ponta sul da Flórida, e depois subindo a costa do Atlântico até os portões do Kennedy Space Center. Esta não é uma viagem rápida. As barcaças se movem lentamente e seus capitães devem escolher cuidadosamente suas janelas de clima. Uma tempestade
tempestade com ondas altas pode representar uma séria ameaça para a preciosa carga. Esta é uma operação de alto risco, movendo centenas de milhões de dólares em espaçonaves através do oceano aberto. Mas por que passar por todo esse trabalho? Porque isso não é um atraso ou um sinal de problemas. É exatamente o oposto. É uma escolha estratégica para acelerar todo o programa Starship. O objetivo é iniciar lançamentos orbitais da Flórida o mais rápido humanamente possível. Ao usar hardware comprovado e construído no Texas, a SpaceX pode começar a lançar das plataformas históricas no Kennedy Space Center, potencialmente anos antes de a fábrica local estar produzindo foguetes. Isso lhes permite coletar dados de voo críticos, provar os procedimentos de lançamento e demonstrar o sucesso da missão a partir da costa leste, sem perder um único dia. O plano diretor. As peças individuais, a fábrica, o guindaste, a plataforma de lançamento são surpreendentes por si só, mas quando você se afasta, elas se combinam para formar algo ainda maior. Esta não é apenas uma coleção de projetos de construção, é o nascimento de um tipo inteiramente novo de espaço-porto, uma cidade dedicada à construção e lançamento de Starships. O local atual na Roberts Road já é grande, mas os planos de expansão revelam a verdadeira ambição. A instalação está programada para quase triplicar de tamanho, transformando-se de um local de 67 acres em um complexo em expansão de 150 acres. Isso não é apenas sobre adicionar estacionamentos. Este novo espaço abrigará a Star Factory. Estou muito animado por estar no primeiro voo de uma nova espaçonave, e é incrível trabalhar com a equipe da SpaceX. Uma estrutura alucinante planejada para ser 50% maior do que sua contraparte no Texas, com mais de 1,5 milhão de pés quadrados de chão de fábrica. Essa é uma área equivalente a mais de 25 campos de futebol, todos dedicados à fabricação das peças que se tornam Starships. Junto a isso, haverá novos escritórios e espaços de engenharia para milhares de funcionários. O objetivo é a integração vertical completa. Isso significa que matérias-primas como rolos de aço inoxidável entrarão em uma extremidade deste complexo, e Starships totalmente montadas e prontas para o voo sairão pela outra. É uma metrópole de produção de foguetes autossuficiente. Apoiar uma cidade desta escala requer um mundo oculto de infraestrutura. As demandas de energia sozinhas são colossais. Não se trata apenas de iluminar escritórios. Trata-se de operar algumas das maiores máquinas de solda, resfriadores criogênicos e sistemas de guindastes do mundo. A rede elétrica local precisará de atualizações significativas, com novos transformadores e linhas de energia para manter a fábrica funcionando. Da mesma forma, uma teia de cabos de fibra óptica será instalada para lidar com o imenso fluxo de dados entre designers, engenheiros e o chão de fábrica. E então, há as utilidades para os próprios foguetes, linhas de água maciças para os sistemas de dilúvio e encanamentos complexos para gerenciar os combustíveis criogênicos que devem ser mantidos a temperaturas centenas de graus abaixo de zero. O esqueleto oculto de fios e tubos é tão vital quanto os próprios edifícios. Isso naturalmente leva a uma pergunta: por que aqui? Por que a Flórida? A resposta é uma combinação de geografia, história e praticidade. Primeiro, e o mais importante, é a física. A localização da Flórida está mais próxima do Equador do que qualquer outra parte dos Estados Unidos continentais. À medida que a Terra gira, isso fornece um efeito de estilingue natural, dando aos foguetes um impulso extra para alcançar a órbita. Isso significa que um foguete lançado da Flórida pode transportar mais carga útil do que o mesmo foguete lançado de uma latitude mais alta. Segundo, o Kennedy Space Center já tem a herança e a força de trabalho. É um lugar cheio de pessoas que entendem as complexidades das operações de lançamento, de engenheiros a soldadores e oficiais de segurança. O ambiente político também é estável e apoia o crescimento da indústria espacial. Essencialmente, a Flórida fornece o local de lançamento perfeito, e a SpaceX está agora construindo a fábrica perfeita bem ao lado. O objetivo final deste plano diretor é surpreendente. A Roberts Road não está sendo projetada para suportar um punhado de lançamentos por ano. Essencialmente, a Flórida fornece o local de lançamento perfeito, e a SpaceX está agora construindo a fábrica perfeita bem ao lado. O objetivo final deste plano diretor é surpreendente. A Roberts Road não está sendo projetada para suportar um punhado de lançamentos por ano. É a única maneira de transportar as vastas quantidades de carga, equipamento e pessoas necessárias
necessárias para construir uma cidade em Marte. Isso transforma toda a instalação de uma simples fábrica em o espaço-porto mais movimentado da Terra, o portal principal para a expansão da humanidade no sistema solar. É o motor industrial que impulsionará o próximo grande capítulo da exploração. O banho de realidade. Esta grande visão para a Flórida é inegavelmente empolgante, mas o caminho de um canteiro de obras para um espaço-porto totalmente operacional não é uma linha reta simples. É crucial dar um passo atrás e reconhecer os desafios muito reais que ainda estão por vir. Apesar de todo o progresso no solo, o futuro deste empreendimento depende de superar alguns obstáculos monumentais. O primeiro e talvez mais significativo desafio não é sobre engenharia, mas sobre burocracia e regulamentação. Antes que uma única Starship possa ser lançada da Flórida, a SpaceX deve obter uma licença da Administração Federal de Aviação, ou FAA. Esta não é uma simples formalidade. Requer a conclusão de uma abrangente Declaração de Impacto Ambiental, conhecida como EIS. Este é um estudo maciço, que leva anos, que examina como o foguete mais poderoso do mundo afetará tudo, desde a vida selvagem local e a qualidade do ar, até os níveis de ruído para as comunidades vizinhas. O complexo de lançamento 39A é um local histórico sensível cercado por um refúgio de vida selvagem. O processo será minucioso, deliberado e absolutamente crítico. Quaisquer preocupações ambientais significativas levantadas no estudo podem levar a atrasos, ou até mesmo exigir mudanças caras nas operações de lançamento. Este portão regulatório é um que a SpaceX não pode simplesmente contornar com construção. Além da burocracia, permanecem imensos obstáculos técnicos e financeiros. Embora o foguete em si esteja tomando forma, as missões mais difíceis exigem tecnologias que ainda estão em desenvolvimento. Além disso, permitir que a espaçonave sobreviva à longa e dura jornada para Marte requer a solução de problemas de suporte de vida, blindagem contra a radiação e confiabilidade que ainda estão sendo trabalhados. E nada disso é barato. O desenvolvimento e a construção de toda esta infraestrutura exigem investimento sustentado em uma escala sem precedentes para o voo espacial comercial. Finalmente, é importante ver a SpaceX não como um jogador solitário, mas como uma força poderosa dentro de um contexto global mais amplo. Outras empresas e nações também estão correndo para estabelecer uma presença no espaço profundo. Essa competição impulsiona a inovação, mas também ressalta a dificuldade da tarefa. Ao mesmo tempo, o sucesso da SpaceX está profundamente interligado com o programa Artemis da NASA para retornar humanos à Lua. A NASA concedeu contratos à SpaceX e depois à Orbital Sciences para transportar carga e suprimentos para a Estação Espacial Internacional. A SpaceX não está necessariamente trabalhando contra a NASA. Em muitos aspectos, ela está construindo o caminhão de carga pesada de que a NASA precisa. O sucesso de um frequentemente permite as ambições do outro. Esta complexa relação de competição e parceria continuará a moldar o cenário da exploração espacial nas próximas décadas. Reconhecer esses desafios não é duvidar da ambição, mas entender sua amplitude total. A história na Flórida não é um sucesso garantido. É uma corrida de alto risco contra alguns dos obstáculos técnicos, regulatórios e financeiros mais difíceis imagináveis. O progresso até agora é de tirar o fôlego, mas a parte mais difícil da jornada ainda está por vir. E você? O que pensa sobre essa revolução industrial espacial? Acha que a SpaceX vai conseguir cumprir a promessa de 1000 Starships? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber se você acredita que o futuro da humanidade está sendo construído neste mundo restrito da engenharia. Se você gostou dessa investigação, compartilhe com seus amigos e confira os outros vídeos do canal. Obrigado por assistir. Mundo Restrito se despede por hoje. Até a próxima revelação.